Olá, meus queridos. Hoje nós teremos assuntos assim bem interessantes. Um deles é o primeiro reinado. É muito importante para que se estabeleça assim, realmente a independência que outras nações acabam reconhecendo a autonomia do Brasil, né? E Portugal só reconheceu em 1825. O primeiro a reconhecer foram os Estados Unidos, né? Em 1825, Portugal foi reconhecer após a intervenção da Inglaterra, que tinha assim, um interesse muito grande no mercado brasileiro, né? Durante o primeiro reinado, Dom Pedro enfrentou assim diversos problemas políticos, econômicos e externos. Os mais significativos desses problemas políticos foram as lutas de cunho separatistas, tá? É, é, especialmente na Confederação do Equador, os conflitos entre os deputados que foram convocados para a Assembleia Constituinte, os diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição. Ok, meus amores? E isso nós vamos ver nesse capítulo. Fiquem atentos. Bom, e é importante esclarecer que a maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal-democrata, ou seja, desejavam garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador. Era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador, que queria ter controle total, inclusive de vetar as deliberações do legislativo, causando ali conflitos entre os legisladores e o mesmo. Assim, a Assembleia, que foi convocada por Dom Pedro, também foi destituída por ele no dia 12 de novembro de 1823, com a invasão do plenário pelo exército, mesmo de seus participantes, inclusive José Bonifácio, foram presos e exilados. Olá, meus amores. E dando continuidade, nós vamos entender que no dia seguinte foi estabelecido um Conselho de Estado para que rapidamente fosse elaborada uma Constituição de 1824, na qual foi outorgada, né? E se estabeleceu a separação dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário, além de estabelecer o poder moderador, né? Que era a chave de toda a organização política. Então, quem iria tomar realmente todas as decisões era Dom Pedro. Pois é. Portanto, durante todo o período do Brasil Império, o país viveu uma monarquia constitucional, em que o governo era centralizado, mesmo tendo assim um sistema representativo de deputados e também de senadores, isso porque eles tinham o direito de votar, né, e de eleger. é, Esse direito estava totalmente ligado à situação social, então não era qualquer um que podia votar, só quem tivesse uma determinada renda. E essa situação social, incluindo patrimônio financeiro também. Então, boa parte da população estava de fora do sistema eleitoral. Apesar desta convergência, né, Dom Pedro não queria o seu poder limitado, de forma alguma, ele queria mandar, ter todo o poder. E em relação aos problemas econômicos, o Brasil também passou por uma grave crise, porque manteve ali, né, a garantia de uma propriedade e a manutenção do trabalho escravo. Aliás, foi o único país independente cuja a economia estava ligada à escravidão. Ok? A crise acontecia por causa da decadência das tradicionais lavouras para exportação, como o açúcar, o algodão, o tabaco, devido à concorrência de outros países. Nas relações externas, Dom Pedro também tinha problemas. Com a morte de Dom João VI, em 1826, o trono português passou a pertencer ao imperador do Brasil. No entanto, Dom Pedro renunciou ao trono em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, porque foi pressionado pela elite conservadora que estava temerosa de que o país voltasse a ser colonizado, a manter-se no Brasil. Mas sua filha ainda era uma criança e, por isso, quem passou a reger o poder em Portugal do trono, né, sendo aclamado rei,
foi Dom Miguel, seu irmão, que se aliou a outros países e usurpou totalmente o trono. Quando chegou a Portugal, depois de um prolongado e custoso conflito, derrubou seu irmão do trono, revendo a sua posição. Bom, Dom Miguel é, ajudou financeiramente a luta contra Dom Miguel, ok? Dom Pedro. Bom, diante dessa situação no Brasil, surgiram dois grandes grupos, o absolutista e o liberal. Os absolutistas ou conservadores, como eram chamados, tinham em sua maioria portugueses que acreditavam na restauração da antiga monarquia e no poder absoluto do rei, porque acreditavam muito na possibilidade de um império luso-brasileiro. Já os liberais desejavam a limitação dos poderes do imperador. As brigas violentas entre conservadores e liberais estavam se tornando cada vez mais constantes, como a Noite das Garrafadas, chegando ao auge com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, crítico ferrenho, né, do imperador, embora houvesse jornais de ambos os lados. O enfrentamento de conservadores e liberais no Brasil, devido ao endividamento brasileiro, devido aos conflitos, né, a insatisfação popular, as manifestações contra os assassinatos o assassinato desse jornalista Líbero Badaró, fizeram com que Dom Pedro abdicasse o trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade até ele retornar a Portugal.